Boa noite a todos. Mais uma vez, um privilégio estar aqui com vocês. E que Jesus traga a sua paz, seu amor, seu carinho em nossos corações. Tá bom? Muito bom ver essa casa cheia, bastante gente procurando, né? Pão na alma, pão espiritual que a gente necessita. É importante a gente ver a casa espiritual. É um ambiente que a gente encontra harmonizado para que a espiritualidade chegue até nós, né? Porque nessa correria que a gente tem no dia a dia, que hora que a gente lembra de sintonizar com o nosso anjo de guarda? A gente esquece até que existe nosso anjo de guarda, né? Que hora que a gente tem condições de estar mentalizando a espiritualidade maior e pedindo ajuda naquilo que a gente está precisando de uma intuição, né? Uma coisa assim que chegue boa para nós, para nos acalmar numa situação difícil. A gente não lembra, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não está acostumado a isso. Mas a partir do momento que a gente começa a frequentar uma casa espírita, a gente vem, acalma o coração, o ambiente preparado, protegido, a espiritualidade agindo, independente quem está falando aqui, entendeu? Eles estão trabalhando, estão cuidando, estão recebendo o espírito que os acompanharam muitas vezes, porque a partir do momento que você se propõe a vir numa casa espírita, você já está ajudando, você já está fazendo uma coisa boa, porque a espiritualidade está aí com vários irmãos que não tiveram a oportunidade do conhecimento da vida espiritual, da vida eterna, e na hora que desencarnam, porque todos vamos, não é? Não vai ficar ninguém com a semente, a gente desencarna sem ter um conhecimento, sem nunca ter uma vivência sobre o lado espiritual, sobre o que vai acontecer na hora que a gente deixar o corpo carnal e continuar vivendo. Então muitos deles se acham muitas vezes vivos, ou então falam, bom, morri, acho que agora é hora de dormir, vou ficar dormindo, esperando o juízo final, e não é isso, a vida continua. E como que o anjo da guarda vai fazer contato com ele se ele nunca pensou no lado espiritual, se ele nunca pensou que existe um irmão leal do lado dele espiritualmente? E o anjo da guarda não consegue. Ele está lá na Paiquerê FM sintonizado, o outro está escutando a Graúna FM, não bate a sintonia. E aí ele precisa da nossa ajuda. Coloca muitas vezes irmãozinhos que estão aí desencarnados, não é obsessor, não, gente. Não vamos colocar espírito, espírito sofredor está perto de mim, não sei o que, está sofrendo sim, mas espíritos que muitas vezes a sintonia bate. Não tem gente que, se você olha assim, você fala, gostei desse cara, tem uma ideia legal com ele? Legal. Conhecia antes? Não conhecia, mas de repente ele trocou uma ideia, as ideias bateram. Opa, esse aqui que está sofrendo, dá para colocar ali junto com o Marcinho vai hoje na casa espírita. Então vai, deixa junto. Na hora que vocês estão aqui, esse espírito é encaminhado, tem todo um espírito espiritual. Eu falo isso, gente, porque a gente participa das reuniões mediúnicas, a gente tem as nossas reuniões semanais, a gente recebe esses espíritos e muitas vezes eles falam. Agora eu não sei, eu vim aqui quarta-feira junto com o senhor, junto com uma senhora, e mandaram eu ficar aqui, queriam me ajudar, me encaminhar. E aí eu vou começar o diálogo com ele, para saber o que aconteceu. Não vou perguntar como que ele veio, não vou perguntar o nome dele, entendeu? A gente vai ajudar anonimamente esses irmãos que muitas vezes acompanham todos vocês. E isso é a importância da gente estar vindo com a espírita, até para isso. É começar já a fazer o bem, mesmo às vezes sem perceber, não é? Já começa a ajudar. Alguém está vindo a primeira vez aqui, para a espírita, conhecer? Tá sim, você pode erguer a mão, que eu sei que você é a primeira vez. Muito bem, pode erguer a mão, não vou fazer perguntas não. Na verdade vou fazer. Deixa eu pegar. Você acredita que nós já tivemos várias vidas? Nós tivemos várias vidas, acredita? Todo mundo acredita que já tivemos várias vidas? Não tivemos. Nós temos uma vida só. A vida é quando Deus nos criou como espíritos imortais. E ali nós começamos a nossa trajetória. Já tivemos várias experiências em outros corpos, em outras vivências, mas a vida é eterna. Para nós é imortal. A gente não vai morrer nunca. Vai acabar essa experiência aqui e vai começar outra. Vai ver o que você aprendeu lá atrás.
Quantas vezes já tivemos experiências, quantas vezes já pisamos na bola? Será que somos todos já espíritos evoluídos? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o auto-perdão, baseado num texto do Momento Espírita, da redação do Momento Espírita, baseado no livro Seja Feliz Hoje, pelo Espírito Joana de Angelis, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ela trabalha bastante esse lado psicológico. A série psicológica de livros que ela traz através da psicografia, gente, é tão fundo, é tão profundo os ensinamentos, é que eu ainda não estou capacitado para pegar e abraçar um livro da Joana de Angelis e vou estudar. Mas tem gente que estuda, tem gente que está capacitado, consegue, mais um pouquinho sempre já a gente vai conseguindo captar. Não é? Então, vou fazer um trabalho desse tema auto-perdão, exatamente em cima de um texto que o Momento Espírita pegou do livro dela. Mas, quem é Joana de Angelis? Muitos sabem, muitos conhecem, mas a maioria, muitas vezes está chegando na espírita e não sabe. O Divaldo Pereira Franco, a maioria já conhece, aparece na TV, reportagens, né? Muitas vezes, nem tanto, porque o bem não gosta de fazer alarde, né? O mal faz alarde. O mal se propaga fácil nas mídias porque chama atenção, né? O bem é mais tímido, mas acontece. O Divaldo Pereira Franco, médium, já está com quanto? 93? 97? Pois é, e está aí, trabalhando. Ela é a mentora do Divaldo. Mas quem foi a Joana de Angelis? Então eu quis fazer só um pedacinho aqui, para a gente saber, mas quem é essa Joana de Angelis? Eu sei que é mentora de Divaldo, mas tem uma história? Claro que tem, né? Todos nós temos. É alegadamente um espírito tratado pelo médium espírita Divaldo Franco como seu guia espiritual. A ela é atribuída a autoria de grande parte das obras psicografadas pelo médium. Aí a nossa Joana de Angelis, baseada em alguns médiums que conseguiram captar sua imagem. Um pequeno resumo aqui do passado da Joana de Angelis. Segundo Divaldo Franco, sua primeira manifestação, 5 de 45, ela se apresentou como um espírito amigo. E por muitos anos teria sido pseudonimamente utilizado por ela. Porque os espíritos elevados, eles não são orgulhosos, eles não querem ficar sendo reconhecidos, eles querem fazer o bem, eles querem ajudar a humanidade. Então, independente, para ela não tinha importância nenhuma. De volta perguntando qual o nome da senhora, qual o nome da senhora. Ela não foi uma importância. E depois, por muito tempo, né, pegou uma amizade, uma confiança. Aí ela falou que era Joana de Angelis, e aí alguns pesquisadores foram saber quem eram médiuns, né, através de psicografias, conseguiram pegar alguns detalhes. Atribui-se ainda a ela as seguintes personalidades. Ela foi Joana de Cusa, seguidora de Jesus. Segundo a obra de Divaldo, teria sido mártir cristã. Foi Santa Clara de Assis, na época de São Francisco de Assis, e fundou a Ordem das Claristas. Juana Inês de la Cruz, pseudônimo da poetisa mexicana Juana de Asbajo, que viveu durante o século XVII, foi uma poetisa. Joana Angélica, também de Sorora, e depois Aladez, que viveu no início do século XIX e protagonizou o doloroso drama da independência da Bahia, né? Ela era no convento e os soldados estavam invadindo a cidade e ele invadiu o convento e ia judiar das freiras lá. Então ela conseguiu fazer as freiras fugirem pelo portão lá no fundo. Enquanto isso, ela se colocou à frente do portão, segurou o máximo que deu para eles, mas mesmo assim eles ainda deram uma baioneta, furaram ela e ela ficou mais ou menos uma hora no exame, depois ela desencarnou, mas deu tempo das freiras fugirem. Tá? Isso aqui é um pequeno detalhezinho só para a gente saber de quem que a gente está falando. Quem é Joana de Angelis para vir trazer isso para a gente? Nesse texto, o Momento Espírita trabalha assim: não há ninguém, essas palavras dela, no livro e o Momento Espírita de outro, não há ninguém que viva as experiências terrenas sem falhas ou incorreções. Todos nós temos limitações pessoais, tormentos emocionais que nos levam quase que inevitavelmente ao
reconhecer tropeços aqui e acolá. Porque a Terra é um planeta de prova e expiação. Aqui a gente não, dificilmente vai achar um espírito elevado, reencarnado, a não ser que seja em missão. Então, todos nós que estamos aqui, se estamos aqui precisando aprender, é porque a gente tem as nossas limitações, a gente tem as nossas falhas e a gente comete erros. E muitas vezes esses erros a gente não comete só com nós mesmos. A gente comete erros com pessoas que estão a caminho conosco. Muitas vezes está no nosso grupo familiar, está no nosso grupo social, está no nosso grupo de trabalho, e a gente pisa na bola. A gente pisa na bola. E muitas vezes são pisadas feias, que nos trazem culpa, que nos trazem peso na consciência, não é? Então a gente comete esses erros. E não raro imaginamos nossos erros como irreparáveis, de alta gravidade, amorosos mesmo, chegando a imaginar que não merecem perdão. Porque tem vezes que a gente pisa na bola feia. A gente, muitas vezes, no momento a gente não percebe, mas depois passam uns anos, tal, a gente não, puxa vida, se eu voltasse atrás eu não ia fazer isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha feito essa porrada que eu fiz com essa pessoa. Eu pisei na bola. E às vezes o erro é tão grave que a pessoa começa a remoer isso. Por quê? Porque a partir do momento que ela vai vivendo, ela vai evoluindo, ela vai percebendo que o erro, quando ela cometeu, ela podia ser um pouco ignorante, mas agora ela já tem a capacidade de conhecimento e fala, caramba, mas causei uma coisa que está repercutindo até hoje. E a pessoa se preocupa com isso, porque ela vê que agiu errado. Agiu errado e que poderia ter feito de outra maneira. Então, entender nossos equívocos dessa forma, né? A gente fala, puxa vida, mas errei forte mesmo. É trilhar um caminho perigoso para posturas de desamor e descrença em nós mesmos. Atalho fácil para novos e talvez maiores comprometimentos. Então, a partir do momento que a gente vem, principalmente espírita, né, começou a receber os ensinamentos do Cristo através da doutrina espírita, mostrando que existe a lei de causa e efeito, mostrando que a gente veio aqui para se harmonizar, para se aprimorar, para se melhorar, para deixar um pouco para trás o nosso orgulho, para deixar um pouco para trás o nosso egoísmo, e a gente descobre, caramba, como eu pisei feio. E aí a gente começa a remoer isso, e a gente acaba muitas vezes entrando num estado perigosíssimo de depressão, um estado de culpa mesmo, que vai ser agravado com sintonias de espíritos, como eu falei no começo. Se eles têm a mesma sintonia, peraí, eu desencarnei em um estado depressivo, me matei, não aguentei a prova, tal, e encontra um outro que está sofrendo igual ele, não é assim que a gente faz? O cara está sofrendo, e começa a trazer espíritos que vão potencializar essa tristeza, potencializar esse remorso, e que muitas vezes vai começar a falar, rapaz, que você não faz que nem eu, tira a vida, não adianta, pisou na bola, Deus não vai te perdoar. Então, isso vai parecendo que é pensamento seu. E na realidade está sendo potencializado por os irmãozinhos que sintonizam com aquilo que a gente está pensando. E isso é muito perigoso. Uma vez, a gente tinha reunião mediúnica. Não sei se vocês vão falar assim no microfone, né? A gente tem a reunião mediúnica de sábado. E eu participava junto com o Davi e tal, com outros médicos. E nós passamos na casa da minha mãe, mora aqui perto. Hoje já desencarnada. Mas na época, eu passei na casa dela para vir depois para cá. E eu cheguei lá, a mãe estava lá no fundo, ela tinha um quartinho de costura no fundo, ela estava lá meio chorosa, meio triste e tal. Falei, mãe, tudo bem e tal? Bem. O que foi? Está sentindo alguma coisa? Não. Está tudo bem, pai está aí? Não.
comecei, tinha uma vontade de chorar. Eu disse, falei, não, mãe, fica assim, não, tal, não, mãe, rezar um pouquinho. Aí fiz uma oração com ela, estava dando horário, nós viemos para a reunião mediúnica. Batata, me deu 2 atendimentos, um terceiro, já veio uma irmãzinha e tal. Mãe, eu estou assim, eu estou depressiva, eu cometi suicídio, e que eu não devia ter feito isso, que agora eu estou assim, bem. A gente, lógico, tem como orientar, tem como ajudar. Mas aí, o Davi conseguiu descobrir e falou, mas você estava onde? Olha, eu estava na casa com uma mulher lá, esse rapazinho passou lá e vim com ele. Mandaram vir com ele. Eu falei, mas por que a senhora estava lá? A senhora tem alguma ligação com ela? A senhora conhecia ela, conhecida, alguma coisa assim? Ele falou, não. Eu fiquei lá porque ela estava pensando que nem eu. Ela não estava se sentindo na vida, ela estava triste, ela estava pensando em se matar. E eu me unia a ela. Quer dizer, ela potencializou aquela tristeza que a minha mãe estava sentindo, que na época a gente não teve como aprofundar para saber o que era, entendeu? Mas estava no estado depressivo, foi espírito lá, que estava na mesma sintonia. Então é muito perigoso a gente ficar cultivando esses remorsos, porque a gente vai caminhando, a gente vai conseguir. Uma coisa que vocês tenham certeza que a doutrina espírita trouxe para nós: todos nós estamos fadados a ser felizes. Nós vamos ser felizes, nós vamos ser bons, nós vamos ser caridosos. Não tem jeito, é o nosso destino, é o progresso, é lei universal. Não serve só para o nosso planeta, não serve só para aqui do Lourenço, o nosso país, o nosso planeta, não, é universal. Tem a lei do progresso, todos vão se melhorar. Mas, eu não estou conseguindo nessa, não tem problema. Imortal, vai viver para sempre. É muito tempo, gente. É muito tempo que a gente tem para se melhorar. Só que vamos aproveitar o que a gente vai conhecendo e vamos tentando adiantar um pouco. Quem vai ficar melhor? Porque a partir do momento que a gente consegue deixar nossas mazelas, nossos defeitos, nossos vícios, a gente vai se sentir mais feliz. E é isso que a gente busca. Não é o que a gente busca, é sempre querer ser feliz. Eu quero ter dinheiro, por quê? Para ser feliz. Eu quero ter uma casa boa para ser feliz. Eu quero ter uma namorada que eu amo para ser feliz. Tudo a gente quer para ser feliz. E a gente vai conseguir ser feliz. Mas tem alguns atalhos que dá para a gente tentar descascando, né? Aquilo que eu já falei aqui numa palestra uma vez, que sempre vem pelo egoísmo, tentando ser um pouco menos egoísta, e a gente vai se desfazendo, e a gente vai conseguir. Eu falo muito, né? Mas eu vim para isso. Desde que percebemos o erro cometido, que nos damos conta da atitude indevida, permitindo-nos o arrependimento, revelamos indícios de maturidade. Então, a partir do momento que, se você está se vendo arrependido, é sinal que você já cresceu um pouquinho. Claro que fala, mas eu errei, estou arrependido, só por isso eu já levei, já. Porque tem muita gente que está cometendo os erros que nós cometemos e se acha ainda normal. Eu falo, não, se puder eu faço de novo. Se me soltar, eu vou de novo. Entendeu? Não tem remorso, não tem arrependimento ainda. Nós já fomos assim. Mas hoje, a gente já está com uma maturidade. Se a gente percebe que o mal que a gente faz com uma pessoa, a gente se arrepende depois. Já é uma maturidade, já crescemos um pouquinho. E para que esse arrependimento não permaneça vazio, sem sentido, é necessário o esforço pessoal para a recuperação do mal feito. Arrependeu, mas e daí? Arrependi, tal, vai ficar aí parado? Não, eu sei o que eu faço. Não, agora a gente vai conhecer, vai trabalhar, para a gente saber o que a gente pode melhorar. Reparar o mal feito. Nós temos que reparar, e tem como reparar, porque também é da lei, é causa e efeito. A gente vai se arrepender, a gente vai espiar, a gente vai reparar, para depois a gente ficar livre na consciência. Falar, agora, eu penso naquilo ali e já me afeta mais, aquilo que eu fiz não me afeta mais, porque eu já passei por isso, eu espiei, eu me arrependi, e eu já reparei, eu já paguei. Então, aquela culpa se desfaz toda.
Você não se preocupa mais. Mas tem todo esse caminho a ser trilhado. E a gente consegue trilhar mais rápido, mais fácil, a partir do momento que a gente pega os conhecimentos da doutrina espírita. No livro Céu e Inferno, você sabe que a doutrina espírita é baseada em 5 Pentateucos, o Pentateuco, com 5 livros, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, cada um trazendo assuntos para a gente evoluir, para a gente aprender. O Espiritismo só fala de espírito. Não, fala de tudo. Fala de criação da Terra, fala de como é depois que desencarna o livro Céu e Inferno. Fala como é que tem essa troca de intercâmbio entre desencarnado e encarnado através do livro dos médiuns. E fala sobre o Espiritismo. Tem o livrinho que é o Espiritismo e o livro dos Espíritos. Então, no livro Céu e Inferno tem essa passagem aqui. Nenhum espírito está na condição de jamais aperfeiçoar-se. Todos vão se aperfeiçoar. De outro modo, estaria destinado a uma eterna inferioridade e escaparia a lei do progresso, que rege providencialmente todas as criaturas. É o que eu falei. Nós estamos fadados a ser felizes. Ninguém vai errar para ser. E continua. Seja quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Todos têm seu anjo guardião que vela por eles, espia os movimentos de sua alma e esforça-se para suscitar nele bons pensamentos, o desejo de progredir e de reparar uma nova existência no mal que fizeram. Deus não nos abandona nunca. A gente pode se esquecer de Deus, mas não esquece da gente. Sempre tem espíritos trabalhando em nome de Deus do nosso lado. Tem os nossos anjos da guarda nos auxiliando para suscitar nele bons pensamentos. Não vai chegar e você vai ouvir uma voz: olha, escuta, você tem que fazer isso, vai lá, perdoa fulano, vai lá, sabe? Não, ele suscita esse crescimento, parece que é seu. Porque o seu anjo da guarda não tem mérito para ele. Porque senão, que mérito você teria? O que você aprendeu? Essa só fez o que o anjo da guarda falou, faz, se concilia com seus adversários antes. Foi o que Jesus falou? O anjo da guarda não vai falar para você, vai lá. Então o mérito é dele. O mérito tem que ser nosso. Você tem que crescer. Mas eles ajudam, eles intuem. É só a gente dar tempo, dar oportunidade. A gente muitas vezes, eu falo por mim, muitas vezes a gente levanta e esquece de rezar. A oração é uma maneira de estar chegando à espiritualidade superior através do anjo da guarda, muitas vezes trazendo uma intuição. A gente não lembra, já se levanta uma correria danada. Contudo, o guia, ainda no livro, contudo, o guia protetor age quase sempre de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve aperfeiçoar-se pelo fato de sua própria vontade, e não em decorrência de qualquer coerção. Ele não vai te coagir a nada. Ele vai incluir, você vai fazer ou não. Ele age bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio. Nós, agimos bem ou mal em virtude do nosso livre-arbítrio. Se eu quero fazer bem, faço. Se eu quero fazer mal, mas nós somos livres. Tem uma intuição para o bem e tem uma intuição para o mal. Tem espíritos que nos acompanham para o bem, se a gente estiver pensando em fazer o bem. E tem espíritos que nos acompanham para o mal, se a gente quiser fazer o mal. Porque fazer o mal tem muito mais, ajuda, com certeza disso. Mas sem ser fatalmente impelido num sentido ou outro. Você não é fatalmente falando, não, você vai ter que ir para lá. Vai lá na casa espírita, lá, você tem que ouvir aquele baixinho chato falando lá. Não, se quiser ficar em casa, você fica lá. Mas você recebeu a missão do seu espírito, amigo, que sabe que você precisa estar ouvindo umas coisinhas para dar uma acelerada no passo. Tá? Ainda no livro, sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. A justiça de Deus é infinita. Deus é justo. Ele é misericordioso? Muito, infinitamente também. Mas a justiça dele alcança a tudo e a todos. É uma lei natural. Como eu disse, ação e reação, causa e efeito. Lei sendo lei natural. E a justiça de Deus é infinita.
Se não há uma única nação, isso aqui é importante, ó. Se não há uma única nação, um único mau pensamento que não tem as suas consequências fatais, porque tem, Jesus ensinou, falou, você não está errando só por atos, não, atos e pensamentos, não é? Falar, não é cometer adultério, é não desejar a mulher do próximo. Eu só desejei, mas você pensou. E nós somos espíritos, nós estamos encarnados num corpo físico momentaneamente, mas nós somos espírito, e o espírito emite energia, e os espíritos desencarnados sentem os nossos pensamentos. Cuidado com o que a gente pensa. Se não há uma única nação, um único mau pensamento que não tem suas consequências fatais, não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. Gente, não tem um bem que é perdido, não tem um pensamento bom que é perdido. Está olhando a pessoa, você desejou o mal para a pessoa, você está emitindo energia negativa para ela e está baixando o seu teor vibratório. Passou uma pessoa para ela, não sei o que, está pedindo hoje, não tem condição, estou correndo, mas que Deus te abençoe, cara. Deus abençoe esse filho que está sofrendo tanto, manda ajuda para ele, eu estou na correria, você não ajudou, mas você abençoa, e não é perdido. Uma oração que você faz para uma pessoa que está longe, ou que está perto, não é perdido. Uma louça que você vai lavar, porque o outro usou, ficou lá tudo, falou, ele não lavou, ele não vou lavar a mim, então não vou lavar ninguém. Dizer que não, deixa eu pegar essa louça aqui, deixa eu lava, fazendo uma oração, pensando, elevando o pensamento. Aqui não é perdido, é bem, nenhum pensamento, nenhum ato direcionado para o bem é perdido. A gente perde muitas vezes a oportunidade de estar se sintonizando, de estar ganhando méritos até, para um dia, na hora que chegar a espiritualidade, não é que a espiritualidade nossa, como você vai bem, não sei o quê, não, é a sua consciência que vai lembrar de todos os bens. Ele ajuda a gente, que a gente chega lá com tanta culpa, que eles ajudam a gente, falando, não, rapaz, não foi tão ruim, não. Peraí, mas eu fiz isso, eu perdi tempo, podia ter feito muito mais. Fala, não, vamos lembrar, tá vendo aquilo ali, você ia cortar caminho para não dar, mas você falou, não, hoje eu vou falar bom dia. Você mandou uma energia boa para ele, foi bem para ele, isso já é bem. Uma ação que você fez com uma pessoa, foi bem. Uma visita que você fez no hospital, foi bom. Vale, está contando. Mas para nós, na hora que chega lá, acalmar a nossa consciência, não, até que não foi tão longe. Mas eles têm que fazer a gente se lembrar. E a gente tem que tentar lembrar aqui, enquanto encarnado, enquanto estamos aqui. Porque depois, na hora que chega lá, ficar chorando um tempo perdido, vamos voltar, né, irmão? De novo. Podia ter feito bem mais. Mas está bom, nós somos eternos. Eles não vão ficar, ninguém vai ficar julgando, não. Você está com a consciência pesada, eles até ajudam a gente a livrar um pouco da nossa consciência tão pesada que a gente chega lá. Então, você tem que perder. Por que eu deixei? Só tem um dia na semana, só quarta-feira, para eu ir lá na palestra. Para eu ir lá receber um passe. Justo na quarta que aconteceu um compromisso lá que era mais agradável, eu fui. Lá você se lamenta. A espiritualidade, você vai estar guardando e fala, não, rapaz, você foi tantas, tá bom. Mas por que eu fui lá? Isso aí aconteceu lá, arrumei briga, voltei de mal com a minha esposa, passado uma semana sem falar, com energia ruim de casa. Por que eu fui? Não acontece muitas vezes? Acontece. Voltando ao livro de João de antes, somos todos filhos de Deus que nos ama e nos espera. Assim, avancemos pelo roteiro traçado, sem culpas guardadas na alma, que para nada não servirão. Não adianta a gente ficar remoendo, porque você conhece a doutrina espírita, ela vai falar, perdoai os vossos inimigos, porque esses inimigos aí, que hoje é seu inimigo, foi uma pessoa
pessoa que você pisou lá atrás. E aí você se programou para nessa você se reencontrar e se reconciliar. Você não está se reconciliando. Então, ame. Não, perdoa os nossos inimigos. Então, a gente não consegue, mas a gente também não pode ficar remoendo a culpa. Entendeu? Porque de nada vai servir. De nada vai servir. O caminho é o contrário. Se erramos, é hora de planejar novos passos para imediata reparação, sem nos alongarmos demasiadamente em arrependimentos que nada constroem. Vamos planejar. É o que a gente está fazendo aqui. Aqui a gente consegue pegar um norte. Pelo menos aprender que você é espírito imortal. Você já vai estar ajudando o seu anjo da guarda. Porque como a gente dá trabalho para o anjo da guarda quando a gente desencarna, gente, para conseguir a sintonia. Como tem gente que fica sofrendo que na hora que chega ali não enxerga nada, não vê. Eu estou me explicando. Mas está aí, está claro, está do seu lado, estou sentindo a presença dele, está aí querendo falar com você. Não estou vendo, eu não explico. Por quê? Nunca pensamos nisso enquanto estamos aqui. Lado material. Correr. Minha vida é isso. Não, sua vida não é essa. Sua vida é a vida de espírito. Passamos na experiência material, num corpo material. Mas vai desencarnar. Todos nós vamos. Gente, como tem gente que desencarna? E a gente fica falando, mas eu não vou morrer. Mas morre. Eu já estou com 60 anos, eu já estou pensando, não vai morrer. Não está andando mais. Né? Eu quase morro. Preparar já, não. Por isso que eu gosto de fazer conversa espírita, porque daí eu me lembro disso também, entendeu? Eu já vou me estudar, eu aprendo também. É verdade que os desígnios de Deus são de justiça, mas também é assim. É verdade que os desígnios de Deus são de justiça, mas também é certo que nos alcançam envoltos nas bênçãos da sua misericórdia e do seu amor. É justo, nós vamos pagar, nós vamos ter que reparar os erros, mas é uma misericórdia. Por quê? Vocês acham que vocês estão aqui, vocês estão conseguindo pagar nós? Estão conseguindo pagar tudo aquilo que nós fizemos lá atrás? Gente, olha o que era a humanidade lá atrás. Éramos nós. Há pouco tempo atrás aí a gente duelava. Tem duelo na lei, pode, eu vou lá me ofender. Ofendeu minha honra. Olha o egoísmo, ele falou, minha honra. Não posso ser ofendido a minha honra. Vamos duelar. Vai lá e tira o cara, vem o cara cair, morrer e pronto. A gente fazia isso. Era normal, era natural. As guerras, né? Até hoje, é natural, um soldado está matando o outro lá, um pai de família está lá, é natural. Entendeu? A gente não consegue pagar tudo numa vivência só, numa experiência só. Porque existe a misericórdia de Deus. Que na hora que a gente vai lá fazendo nosso planejamento reencarnatório, a gente fica afoito, falando, não, pelo amor de Deus, eu pisei na bola com um, eu pisei na bola com o outro, ele vai ter que vir meu filho, o outro vai ser minha mulher, a minha sogra vai ter que nascer com minha filha, se não consigo amar, se desgramar, e não sei o que, e tal. Não, a espiritualidade fala, calma, né? E se não chega lá, vem, né? Fala, mas minha vida é um inferno. Eu só trabalho, eu só me ferro, a pessoa só pisa em mim, tal. A gente não aguenta, não vamos conseguir aprender nada, porque vem só para sofrer. A espiritualidade, a misericórdia de Deus fala, calma, 25 aí pecados, calma, vai, leva assim, 25 pessoas para se reconciliar numa vida só, e pessoas que se pisou feio na bola, leva só assim, vai devagar, porque senão a gente não consegue, porque a gente tem que vir espiar, aprender e passar por provas. O que são as provas? Muitas vezes que a gente está passando, falando, nossa, mas eu acho que eu fui num casting mesmo na outra, hein? Porque só passo por coisas difíceis. Não é, às vezes são provas, não é expiação. Às vezes é prova, porque lá em cima você fala, consegui, dominei meu orgulho, dominei meu egoísmo. Não sou orgulhoso mais, não sou mais egoísta. E na hora que vem na prova, a gente não muda, a gente não consegue. Porque lá é fácil, lá a gente só convive com o Espírito.
que chega aqui, aí a gente tem que passar por prova para provar. Você não falou que tinha dominado o seu egoísmo? Apareceu oportunidade. Você vai continuar sendo egoísta? Você falou que já não era mais egoísta. Então são provas. A gente tem que estar de olho, tem que estar atento. Ainda erraremos muito antes de acertarmos com segurança a melhor maneira de agir. Nesse natural processo de automodelamento, né? De autoaperfeiçoamento nosso. Portanto, não nos aprisionemos nos profundos poços de nossos tropeços. Não vamos ficar se culpando, se julgando, se martirizando, gente. É só seguir em frente, caminhar. O bem, você não precisa fazer só para com quem você errou, porque o bem é o bem. Mas eu podia ter ajudado ele e acabei, então, nunca mais vou ver ele, ou já desencarnou, mudou, não sei o que, faz o bem aqui, está valendo. O bem é o bem. Mas eu briguei com meu irmão, nunca mais falei com ele, e não tem coragem de ir lá e falar e tal, por orgulho, né? Por orgulho não deixa. Não tem. Então ajuda o outro que está precisando. Ajuda outras pessoas. O bem é o bem. Pense nisso, o bem é o bem. Não interessa para quem você está fazendo, vai valer. Levantemos 1000 vezes, se assim for necessário, para 1000 recomeços de nossa trajetória. Por mais isolados que pareçamos estar, nenhum de nós caminha sozinho, abandonado pelo Pai. Nenhum de nós está aqui reencarnado sozinho. Ninguém. Muitas vezes até no Espírito Santo que nós chega, e aí? Não sei, estou no estudo, estou sozinho, falo, ninguém me ouve, ninguém quer saber de mim. Você não está sozinho. Ninguém vai desencarnar sozinho, gente. Não se preocupe com medo de desencarnar. Meu Deus, eu vou morrer. Gente, nunca vai estar sozinho. Eleva o pensamento. O que fez André Luiz, né? A gente tem que usar exemplos que a gente conhece lá. O que fez André Luiz? Passou tanto tempo no umbral lá e tal. Na hora que ele pegou, ele levou o pensamento a Deus. Falou, porque era médico, né? Não acreditava nada disso, de vida após a morte, nada, de Deus, nada. É a ciência. Na hora que ele passou, sofrendo, melando, na hora que ele falou, se existe um ser da criação, se existe mesmo essa energia criadora que cuide de nós, então, por favor, me socorra, eu não aguento mais. Não demorou um minuto, já chegou a equipe espiritual lá e falou, agora a gente consegue te ajudar. Agora você levou um pouquinho de pensamento, agora vem cá, agora a gente vai te ajudar. Porque enquanto a gente não tiver com um pouquinho de elevação é o que acontece nas reuniões mediúnicas, o que eu faço é fazer a pessoa sair, até está comentando consigo, às vezes o obsessor está junto com alguém que está encarnado nessa vida, por exemplo, eu lá, está junto, não, vou matar, porque eu vou prejudicar, eu vou fazer se matar, porque matou minha família, matou meus filhos, não sei o que, e fica. Só pensa naquilo. Não tem como o anjo da guarda chegar e falar com ele, falar, escuta, pensa em você. Aí é trazido numa reunião de mundo. E como ele está num estado inferior e eu sou inferior, não só do tamanho, mas também, né, do espírito, então eu consigo um contato com ele, ele me ouve. Aí, escuta, vai ficar pensando no outro, vai ficar vivendo a vida do outro, tentando prejudicar e você está vendo que não consegue do jeito que você quer, e esquece de você. E você? Não, mas quem tem que pagar, ele tem que pagar, mas e você? Você que foi vítima, você tem que ficar bem, você precisa de carinho, você precisa de ajuda, você precisa de afago. Vem, esquece um pouquinho ele. Aí a partir do momento que eu faço isso, que ele parou de pensar só naquele que ele está querendo matar, eu consigo fazer ele captar a presença do anjo da guarda. Falar, e muitas vezes eu não posso nem falar com o anjo da guarda, viu, pessoal? A maioria eu falo, tem uma enfermeira de lá, de branco, ele vai ajudar você, tá? Ele te conhece, ele vai levar você, vocês vão conversar, então você vai dormir um pouco, vai descansar, ele vai estar do seu lado. Amanhã você conversa com ele, porque ele sabe tudo da sua história, tá bom? Porque às vezes se eu falar, tem alguns casos aí, se eu falar, se o anjo da guarda está aí, eu morri, está falando que tem anjo da guarda aqui, onde que eu estou? Então, tem que ter cuidado. Falo, não, você está no hospital, tem enfermeira
Ele te conhece tanto que ele vai chamar você pelo nome. Aí eu não ouço. É o espirituoso, fala, ele está me chamando assim. Não, é o trabalho que a gente dá. E muitas vezes coisas que numa casa espírita assim, se a gente ouve isso aqui, vocês podem não guardar nada do que eu falei aqui, que escrever, que eu não lembro e tal. Mas pelo menos na hora que vocês desencarnar, tinha aquele baixinho chato, falava na clã da cobra, e falou que tem essa guarda, então cadê o meu? Pronto, já passou, já serviu, você está aqui hoje. Ao triunfarmos das próprias expiações que nos aprimoram, né, quando a gente fica bem, seremos tal como o diamante que brilha, mas que não mais se recorda dos golpes que sofreu durante sua aplicação. Ai, velho, não vejo a hora. A gente conseguir chegar assim, né? A gente está lá brilhando e não se lembra mais, não se culpa mais de tudo aquilo que a gente fez, porque a gente conseguiu reparar. Nem os estados da alma em arrependimento depressivo, não vamos ficar com a alma em arrependimento depressivo, nem ter um pouco a leviandade da conivência com os erros cometidos. Né? Mas Givaldo falou então que a gente não ia ficar se culpando e remoendo arrependimento. Mas também não vai ficar falando, mas eu errei mesmo, não vamos fazer conivência. Você errou, vamos reparar. Né? Se não falar, ele falou que é para ter auto-perdão, então eu vou errar e vamos perdoar. Vou errar, vamos perdoar. Não é isso que eu estou falando. Né? Vamos ter essa leviandade da convivência com os erros cometidos. Errei, me arrependo, mas não quero errar mais. Ele não falou? Eu te perdoo, vai, não peques mais. Para que não te aconteça coisa pior. Ele falou. Que esses erros nos sirvam de lições capazes de descobrir em nossa intimidade as leis mortais, que é o que eu falei para vocês, que nos foram revelados pelo suave cantor da Galileia, nosso Mestre Jesus. As leis do amor, da justiça e da caridade. As leis que têm que nortear a nossa caminhada, o nosso caminho. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que começar a galgar os pouquinhos. Tem que começar a falar, não consigo fazer o grande, mas o pouco eu consigo fazer. Um pouquinho eu já consigo fazer. Eu falo mais. Para encerrar, vamos acalmar o coração. Vamos aproveitar que a gente tem e vamos fazer uma oração para o Mestre Jesus, nosso guia, nosso mestre, nosso amigo, para que a gente possa sentir toda a energia gostosa que a espiritualidade consegue buscando o alto que Ele permite que chegue até nós, para que a gente possa fluir isso. Cerremos os olhos e pensemos nele. Pensemos no Cristo Jesus e lhe façamos a nossa rogativa. Nasce, Jesus, transforma os nossos corações em manjedouras verdadeiras para te acolhermos. Este dia e sempre, em tua paz, em tua luz. Nasce, Jesus, em nossas imperfeições, em pensamentos, em nossas mazelas morais, nas chagas de nossas almas, nos recônditos mais profundos de nossas emoções e sentimentos. Nasce, Jesus, em nosso egoísmo e nos faz enxergar os teus pobres, os teus solitários, os teus abandonados como nossos irmãos. Que a teu exemplo, Jesus, estendamos nossos braços de socorro, colo de proteção, palavras de consolo, mãos de doação. Nasce, Jesus, em nosso orgulho, quando marginalizamos o perdão, quando esquecemos a prece reparadora, quando não nos comprometemos com a verdade consoladora, por não nos lembrarmos da gratidão. Nasce, Jesus, nos orfanatos e asilos, nos sanatórios, nas casas de recuperação, nos hospitais. Nasce entre os que sofrem preconceito, entre as religiões em todos os países, tribos, entre orientais e ocidentais, entre os encarcerados, ó Mestre. Nasce também um novo horizonte lhes concede, que seja todo luz, todo recomeço, toda oportunidade espontânea. Nasce, Jesus, desperta-nos para o fato de que todo ato tem consequências, de que a lei de Deus reside na consciência e de que é percorrendo a estrada da eternidade que chegaremos a almejar felicidade. Muita paz, muita luz a todos. Obrigado.